Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Professor Rodrigo novamente aí para falar sobre o nosso PET. Estamos trabalhando na semana 4 do PET 2. Desde já quero pedi-los aí para seguir o canal, curtir o vídeo, pois assim vocês receberão sempre as novidades do professor. Então vamos lá. Novamente aí do meu blog, né, onde vocês encontram todas os materiais complementares e correções das atividades. Hoje daremos continuidade ao trabalho com o poema e a obra lida hoje chama-se Os Meus Versos. A autora é Floribert Spanca. Gente, muito bonito o poema, vale muito a pena que vocês leiam aí. Então vamos lá. Os meus versos. Rasga esses versos que eu te fiz, amor. Deita-os ao nada, ao pó, ao esquecimento. Que a cinza os cubra, que os arraste o vento, que a tempestade os leve aonde for. Rasga-os na mente, se os souberes de cor. Que volte ao nada, o nada de um momento. Julguei-me grande pelo sentimento, e pelo orgulho ainda sou maior. Tanto verso já disse o que eu sonhei. Tantos penavam já o que eu penei. Asas que passam, todo mundo assente. Rasga os meus versos, pobre endoidecida. Como se um grande amor cá nesta vida não fosse o mesmo amor de toda a gente. Então agora que a gente já leu aí a obra, vamos à correção das atividades, ok? O poema é um texto literário escrito em versos, que são distribuídos em estrofes. A. Qual é a temática do poema lido? A temática está relacionada ao amor não correspondido ou impossível, pois por algum motivo o eu lírico pede a seu interlocutor que rasgue e esqueça os versos que outrora havia recebido. Eu respondi dessa forma porque quando nós pegamos o primeiro verso aqui, olha, ainda que ela estivesse mandando, né, que a pessoa rasgasse os seus versos, ela chama de amor. Então eu acredito que por algum motivo, né, houve essa ruptura aí com esse sentimento, que talvez não fosse um desejo, né, do eu lírico, porque ainda nesse, né, nesse ato de pedir que rasgue e esqueça os versos, ela ainda o chama de amor, né, o seu interlocutor. Na primeira estrofe do poema, com quem o eu lírico dialoga e por que faz uma súplica negativa e tão enérgica. Então o eu lírico dialoga com alguém que, apesar de ainda ser chamado pelo vocativo amor, precisa ser esquecido. Por isso, a súplica é tão negativa e enérgica. No contexto do poema, nos versos, podemos observar as palavras se tornam mais expressivas quando empregadas em sentido figurado. Esses recursos de expressão que fazem respeito ao sentido, à posição ou à combinação das palavras são conhecidos como figuras de linguagem. Vejam aí no blog que tem um material sobre figuras de linguagem. Entre as figuras de linguagem, a gradação consiste na utilização de uma sequência de palavras de maneira gradativa dentro de uma mesma ideia. Essa sequência de palavras pode ir se amenizando ou ir se exagerando. Identifique a sequência gradativa presente na primeira estrofe do poema lido. Então, rasga, deita, cubra, arraste e leve, que é a sequência gradativa presente aqui na primeira estrofe. Rasga esses versos que fiz, amor. Deita-os ao esquecimento, que a cinza os cubra, que os arraste o vento, que a tempestade os leve. Então percebam que a mesma ideia, né, de fazer com que os versos desapareçam, né, que eles sejam esquecidos, ela foi trabalhada aqui de maneiras diferentes, né? Rasga, que eu acredito que seja até uma atitude mais brusca, né, vamos dizer assim. Depois coloque-os ao nada, né? Não precisa de rasgar, mas apenas coloque-os ao nada.
que a cinza vai cobri-los e o vento vai arrastá-los, né? E depois termina aqui com leve. Acredito que aqui vai se amenizando, né? Dentro dessa estrofe. Na segunda estrofe, o eu lírico fala de si. Escreva o comportamento do eu lírico antes e depois da perda do amor. Aqui nos versos, né, julguei-me grande pelo sentimento e pelo orgulho ainda maior. Nesse momento é onde ele fala de si, né, o eu lírico. Trazem a ideia de que o amor trouxe a ela a sensação de grandeza. Nota-se que, apesar da perda do amor, outro sentimento, o orgulho, fez com que ela se sentisse ainda maior. Qual é a figura de linguagem presente no verso? Rasga-os na mente, se o souberes de cor. Então a figura presente é a zeugma, pois a omissão de da palavra versos presente na estrofe anterior. Então rasga-os, rasga-os quem? Os versos. Qual é o sentido dos versos? Que volte ao nada de um momento. Os versos trazem o desejo de que sejam apagados, não só os versos escritos, mas também os momentos que os permearam. Então eu acredito que esses versos, né, tragam esse significado de voltar ao nada, não só da produção ali material, né, daquilo que é palpável, mas também daquilo que motivou a escrita, né, desses versos. Na terceira estrofe, o eu lírico se identifica com as pessoas que já passaram por sentimentos semelhantes aos seus. A proximidade que é sugerida entre o lírico e as outras pessoas lhe é satisfatória? Por quê? Sim, que traz a ideia de que a dor sofrida por ela, né, não é um privilégio, mas um sentimento comum. E inclusive a próxima pergunta até complementa esse sentido, né? O verso asas que passam, todo mundo assente. Foi empregado em linguagem figurada. O que a palavra asas simboliza no contexto do poema? Qual é a figura de linguagem existente nesse verso? Então o eu lírico usa a metáfora das asas que passam para dizer que o sofrimento atual passará. Então esse sofrimento não só é comum, né, a todas as pessoas, como também passa, né? Todos o sentem em determinado momento, mas assim como, né, o vento das asas de um pássaro passa perto da gente, né? Esse pássaro passa voando próximo do seu corpo, você vai sentir aquele vento, você vai sentir que algo te tocou ali, mas foi voando e foi embora. Então é a mesma coisa que essa ideia, né, que ela tentou trazer ao sofrimento. Ele passa, ela sentiu, porém ele vai. O verbo rasgar é empregado 3 vezes no início de determinados versos. Esse tipo de repetição é chamado de anáfora. Considerando o contexto do poema, qual é a finalidade de repetir tantas vezes essa expressão? Então, o objetivo da anáfora empregada no texto é enfatizar o desejo de que seus versos sejam rasgados, esquecidos, né? Então ela quer deixar bem claro, né, essa ideia, por isso a repetição. Na última estrofe, o emprego da expressão pobre endoidecida cria certa confusão em relação ao enunciador e ao receptor. Para você, essa expressão é um aposto, termo explicativo, ou um vocativo, termo apelativo? Justifique a sua resposta. Então essa expressão ela é um vocativo. Ela usa esse recurso como forma de chamamento para referir-se a si ao escrever os versos. Além disso, a expressão não faz referência com um substantivo ou pronome dentro do verso, que é o que aconteceria se ela fosse um aposto. O aposto ele é uma expressão explicativa, então ele faz relação direta, né, a algo que foi dito anteriormente. No caso, um substantivo, um sintagma nominal, né? Então, esse poema é um soneto. Sobre esse tipo de composição, assinale as afirmativas corretas. Então, as alternativas corretas são a A, a B e a E. Ok, pessoal? Então, essa foi a correção das atividades. Peço a vocês aí que, novamente, né, peço novamente que vocês curtam o vídeo, sigam o nosso canal aí, para que vocês fiquem sempre aí por dentro das novidades que eu irei trazer, né?
Forte abraço, caso haja alguma dúvida, vocês que são meus alunos enviem, né? Se você não é meu aluno, comente aí que eu irei responder. Forte abraço, até mais.